Olá pessoal, bom dia. Tô só aceitando aqui a galera. Só um minutinho. Beleza, beleza. Ok, acho que já dá para começar. Quem for chegando, eu admito. E aí, Luiz, bom dia, meu cara. Bom dia a todos. Seguinte, pessoal, vamos lá? Vamos resolver aqui essas questões muito importantes, resolução de questão, viu? Reta final. Temos basicamente aí o quê? A prova da SPSEX, um mês e alguns dias. A ESA também. Enfim, pessoal, reta final, resolução de questão. Próximo mês eu vou focar somente em resolver questões, certo? A turma da ESA não se preocupe, porque nessa resolução de questão eu vou abordar todo o contexto, vai ser, de certa forma, uma aula, só que específica para resolver, para solucionar essa questão, certo? Questão sobre o regime militar, sobre a República Democrática, a nova República também. Então não se preocupe. E fazer um panorama de toda a história, resolvendo questões, buscando facilitar a vida de vocês. Porque o intuito aqui, como eu já falei, não é formar historiadores. Vocês vão usar essa parte da história só para passar nesse concurso. Então, sejam objetivos, perspicazes. Ok, primeira questão. Durante a Era Vargas, notadamente no período de 1934 e 37, houve uma polarização ideológica entre a direita fascista, nucleada em torno do movimento integralista de Plínio Salgado, e a esquerda aliancista, tendo à frente o PCB de Luiz Carlos Prestes. A respeito do integralismo, qual das características abaixo não fazia parte de seu ideário? O que vocês responderam? Eu marquei letra D, professor. Letra D, né? Pessoal, eu quero a participação, viu? Quem acabar errando uma questão dessa, eu vou poder entender e tirar a dúvida da pessoa que errou. Porque se não falar nada, Entendi. aí é complicado, viu? Beleza. D também, Woods. Ok. Alguém mais? Ok. Então vamos responder aqui. Pessoal, aqui pergunta. Comando da questão. Tá lá o enunciado, era Vargas, podia vir lata de leite, certo? Açúcar, polvo, água marinha. O importante você entender é o comando da questão a respeito do integralismo. Pronto. Tá falando sobre a Era Vargas. A Era Vargas aconteceu tanta coisa. Aí de repente tu vai querer abarcar, abraçar a Era Vargas como um todo? Não, tá lá o comando da questão, bem objetivo, específico a respeito do integralismo. Qual das características abaixo não fazia parte do seu ideário? Deixa eu ver aqui o chat. Letra C. Enfim, então vamos lá. Pessoal, Plínio Salgado, quando ele viajou à Itália, ele buscava o quê? Ele compreendeu os meandros da política italiana com Benito Mussolini no poder. E Benito Mussolini desenvolveu uma política notadamente fascista. Um Estado forte, tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E uma política altamente violenta, agressiva. É melhor você viver um dia como leão do que 100 anos como cordeiro. Ou seja, isso aí demonstra agressividade, certo? E é altamente excludente. O Estado não busca atender às individualidades dos indivíduos, mas sim atender os interesses do Estado. Se o interesse do Estado é se desenvolver politicamente, a sua economia, a sua indústria de base, então, consequentemente, eles vão fazer de tudo para que isso aconteça. Agora, aquele indivíduo que não se identificar com os interesses do Estado, ele vai ser perseguido. Agora, se o indivíduo se identificar com os interesses do Estado, não tem por que o Estado perseguir. Mas é uma exclusão. Então, quais são os preceitos do fascismo? Nacionalismo, militarismo, unipartidarismo, que no caso na letra C é monopartidarismo, ou seja, unipartidarismo, partido único.
O fascismo, a mobilização dele é de baixo para cima, ou seja, busca abarcar a população, fazer com que entendam os seus preceitos, os seus objetivos e fazer com que a população lute por aquele objetivo. Um Estado forte que, segundo eles, aí tem cada característica divergente, dependendo da localidade, dependendo da potencialidade do Estado, mas fazer um Estado forte. Também são anticomunistas, porque aí já é o extremo da esquerda, são anti-anarquistas, certo? Antissocialistas. Mas a letra D fala o quê? Não fazia parte de seu ideário, comanda a questão. Liberalismo, faz ou não? Não faz, pessoal. O liberalismo prega o quê? A liberdade do indivíduo, a liberdade de você se expressar, a liberdade de imprensa, a liberdade de você contestar. O fascismo, um regime fascista, não dá margem para a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Persegue. Isso foi muito feito com o governo de Getúlio Vargas, Benito Mussolini, Perón na Argentina, Cárdenas no México, Hitler na Alemanha. Esses caras perseguiam mesmo. Então, liberalismo nunca queria fazer parte do ideário do integralismo. O integralismo é uma organização marcadamente fascista, certo? Que tinha como o símbolo um sigma, uma letra grega, que quer dizer somatória. Eles mesclavam elementos econômicos e culturais. Ou seja, saíam na rua, faziam uma saudação. Anauê, você é meu parente, você é meu irmão, certo? Com as suas camisas verdes, com a braçadeira com um sigma, conhecidos também como galinhas verdes. Enfim, deu para entender, né? Primeira, letra D. Deu sim. Vamos para a próxima. Pessoal, é muito importante vocês prestarem muita atenção no que eu explico do porquê é a letra D, do porquê é a outra letra, enfim. Porque aqui é a forma de você entender do como responder essa questão. E essas questões aqui estão bem embasadas, assim, fundamentadas para realmente a resolução de provas pré-militares, esses concursos, ESA, SpaceX, enfim. E, claro, ajuda também para quem vai fazer CFO, Enem, porque isso aqui, com a minha explicação, eu trago todo um contexto. Segunda questão. O Brasil recuperou-se de forma relativamente rápida dos efeitos da crise de 1929. Por quê? O que vocês responderam? Responderam o quê? Eu tinha marcado letra A nisso daí, professor. Certo. O Hudson, Letra E. letra E. Luiz, letra E. O de letra A. Bora lá, galera. Alguém mais? Alguém mais? Letra E, professor. Beleza. Então vamos lá. Gabriel também, letra E. O Brasil recuperou-se de forma relativamente rápida dos efeitos da crise de 1929. Ok, letra A. O governo Getúlio Vargas promoveu medidas de incentivo econômico, com empréstimos obtidos no exterior? Não, pessoal. Aqui está perguntando como o Brasil se recuperou. Não foi se endividando. Não foi solicitando empréstimos. Nada disso. Para falar a verdade, Getúlio Vargas ele diversificou a economia. Ele queimou o excedente de café. Vocês devem estar se perguntando, que excedente de café, professor? Aí você tem que lembrar de uma coisa, que é questão de prova. Lá do Convênio de Taubaté de 1906, quando São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os representantes desses estados, eles se reuniram na cidade de Taubaté e assim fizeram um acordo em que o estado deveria comprar o excedente de café, para assim ter o equilíbrio da oferta e da procura desse produto, trazer uma revalorização do café. Só que é uma revalorização artificial, certo? Vai ser artificial. Eu quero que vocês compreendam isso. Por que, professor, é artificial? Porque não é necessariamente de forma sólida o café sendo um produto de grande exportação, mas devido a diversos incrementos econômicos aqui feitos. Como, por exemplo,
desvalorização da moeda para aumentar o poder de compra no espaço estrangeiro, financiamento, como assim? Comprando, aliás, pedindo empréstimos aos bancos, Rothschild, para assim comprar esse excedente de café, só que, consequentemente, aumentava os impostos sobre a população. Então, tinha aí uma socialização de prejuízo. Porque, entendo, se o café ia mal naquele tempo, o Brasil também ia mal. O café era basicamente 75% da nossa balança comercial na época. Ou seja, muito importante, um produto de grande valor. Então, por isso que deveria ser equilibrado as finanças, financiado o café e revalorizado esse equilíbrio aí da oferta e da procura desse produto. Então, Getúlio Vargas, o que ele fez? Ele queimou o estoque de café que havia acumulado, que havia comprado durante muito tempo. Também promoveu a compra de café, proibiu durante 3 anos a plantação de café, para assim equilibrar essa oferta. Aqui, pessoal, é a famosa lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, tende uma menor procura. Se tende a menor procura, vai diminuir o valor. Se eu diminuo a oferta, esse produto tende a revalorizar. Então, letra E. Um efeito combinado positivo resultou da diversificação das exportações e do crescimento industrial. Perfeito. Porque ele diversificou a economia e acabou também dando financiamento, dando possibilidade para os parques industriais se desenvolverem. Como assim, professor? Vejamos, pessoal. Getúlio Vargas foi nacionalista. Ele protegeu a economia, elevando as tarifas alfandegárias, dificultando o produto estrangeiro chegar aqui no mercado, porque chegava muito caro com essas tarifas alfandegárias elevadas, e estimulava os produtores nacionais a edificarem indústrias, edificarem parques industriais, certo? Então, letra E. Deu para entender, Sérgio, porque não é a letra A? Sim, sim, é porque tinha caído aqui aí voltou agora. Não entendi, não peguei o final. Certo. De qualquer forma, está sendo gravado. Você pode voltar. Voltando aí, vamos lá para a terceira questão. A política internacional do regime Vargas entre 1930 e 1945 pode ser definida como de... E aí? Terceira questão marcar o quê? Letra E. Qual é, professor? A terceira? Isso. Eu marquei letra C. Letra C, né? Quem mais? Quem mais? Hudson. Não, Luiz. Luiz marcou letra E. O Sérgio, letra C. E aí? Aguardar mais alguma pessoa a responder essa questão. Só um momento, tá? Oi? Tá. Letra E, professor. Letra E, né? Ok, então, letra E, letra C. Vamos lá. A política internacional do regime Vargas entre 1930 e 1945 pode ser definida como de... Letra A. Tentativa de formação de um pacto de aliança com os demais países da América Latina visando garantir a neutralidade da região. Pessoal, Getúlio Vargas, ele não objetivava um pacto dos países da América Latina, certo? Como eu falei, ele era nacionalista e tudo, mas não previa, na sua forma de fazer política, esse pacto, essa aliança, ok? Letra B. Apoio à Alemanha nazista pelas afinidades do regime com o nazifascismo. A letra B é interessante. Getúlio Vargas, no período da Segunda Guerra Mundial, ele se manteve neutro, porque ele tinha boas relações, o Brasil tinha boas relações econômicas com a Alemanha, exportando algodão, café, carne. Então, é uma economia legal para se estabelecer um comércio, porque eles compravam bastante do Brasil. E não queria se indispor, não queria perder esse parceiro comercial.
por isso se manteve neutro. Então, a letra B erra quando fala apoio à Alemanha pelas afinidades do regime com o nazifascismo. Realmente, tinha várias afinidades, mas, na verdade, o Brasil declarou guerra à Alemanha em 1942, devido aos torpedeamentos de navios mercantes brasileiros que estavam levando suprimentos para a Europa. Então, a letra B também não é. Vamos lá. Letra C. Aproximação com os Estados Unidos, porque este país era a potência hegemônica nas Américas. Como eu falei para vocês, Getúlio Vargas se manteve como? Qual foi a política de Getúlio Vargas na questão internacional, na esfera da geopolítica externa? Como era? Pragmática. Era como? Neutra. Então, a aproximação com os Estados Unidos, porque esse país era a potência. Realmente, os Estados Unidos não é que a potência no mundo, mas na América, os Estados Unidos eram uma grande potência. E depois da Primeira Guerra Mundial, com o desgaste que teve, os parques industriais na Europa, saiu aí agora como a maior potência mundial. Então, a aproximação com os Estados Unidos, porque esse país era a potência hegemônica nas Américas. Como eu falei para vocês, aqui o Brasil se manteve neutro, não se aproximou. De início, não. Logo depois, teve uma aproximação com os aliados. E isso, claro, devido aos Estados Unidos fazer todo o entrelaçamento do ponto de vista cultural com a política da boa vizinhança, como também financiamento da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, certo? Então, aqui essa questão, ela pode ser contestada? Depende. Teve aproximação com os Estados Unidos? Teve. Mas não porque esse país era uma potência hegemônica, mas sim porque o Brasil tinha relações econômicas rentáveis. Teve todo um financiamento à indústria de base brasileira, mas não necessariamente porque era potência hegemônica. Para falar a verdade, o Brasil se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Professor, quem afundou esses navios não foi os Estados Unidos? Teoria da conspiração, viu? Estão perguntando aqui no chat. Não tem embasamento para isso. Entendeu? Dizem que foram os Estados Unidos como uma forma para fazer o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Mas não tem. Realmente a história comprova que foram os alemães. Vamos lá. Letra D. Desinteresse pelas relações internacionais, pois o Brasil buscava firmar o processo de industrialização voltado para o mercado interno. Pessoal, não é que tem desinteresse pelas relações internacionais. Longe disso, tem interesse. Tanto é que teve uma política pragmática, certo? O Brasil se manteve neutro. Né? Não quer dizer que isso seja desinteresse. Não entendam dessa forma. Letra E. Oscilação entre a Alemanha e as nações democráticas até optar pelas últimas? Perfeito. Teve uma oscilação entre a Alemanha e as nações democráticas, os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, certo? E até que no ano de 1942 optou pelas nações democráticas. Letra E. Certo? Deu para entender? Deu para entender, pessoal? De boa? Alguma dúvida aqui? Deu sim, professor. Tranquilo. Então vamos dar sequência. Olha, tem hora que trava, por isso que eu saio, aí eu volto, viu? Vamos lá. Quarta questão. A decretação do Estado Novo, em 1937, foi precedida de uma radicalização do processo político que pode ser expresso em quê? Qual alternativa vocês marcaram? Letra A. Pessoal, não se esqueça, é muito importante. Deixa eu ligar bem aqui o carregador. Essa resolução de questão é muito importante. Botei letra B, professor. Letra B. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem mais? Mas botei um pontinho, não sei por quê. Botou um pontinho onde? Deixa eu ver aqui.
Letra A, letra B. Então aqui tá, letra A, letra B. Marcou o quê, Sérgio? B. B também. Ok, vamos Ou lá. de B também. Certo. A decretação do Estado Novo foi precedida de uma radicalização, um processo político que pode ser expresso. Letra A, apoio dos tenentes mais radicais como Luiz Carlos Prestes à Revolução Constitucionalista de 1932? Não, pessoal. Luiz Carlos Prestes, ele já estava aqui um comunista. Em 1930, tinha viajado para a União Soviética, teve toda uma educação socialista, comunista, virou realmente um grande comunista, voltou em 1934, e ele não apoiava o movimento constitucionalista, porque isso foi em São Paulo, e a Revolução Constitucionalista de 1932 é representada pelas oligarquias paulistas que iriam retornar ao poder e estavam criticando o Vargas porque estava centralizando demais esse poder e estava solicitando uma Assembleia Constituinte para embalsamar a Constituição. Então, não é a letra A, certo? Não é que o apoio dos tenentes, como Luiz Carlos Prestes, nada disso. Foi precedido de um outro evento, que será a Intentona Comunista, certo? Letra B, levante comunista em várias guarnições do Exército, ou seja, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Somente essas guarnições. No Rio Grande do Norte, ficou ainda por 4 dias, os militares tomaram o batalhão e o governo, mas logo foram debelados. Então, em 1935, conhecido como Intentona Comunista. Perfeito. É a letra B, certo? E aí, o que aconteceu? Isso em 1935. Eles acabaram prendendo Carlos Prestes, como também a sua aliada, Olga Benário, que foi deportada para a Alemanha. E aí, o que aconteceu? Criaram um plano chamado Plano Cohen. Esse plano previa uma espécie de atentados, iam atear fogo, certo? Sequestrar o presidente do STF, do parlamento, enfim, uma série de coisas que, na verdade, era fake news. Mentira. E isso culpabilizando, colocando toda essa culpa nos aliancistas, a ANL, no caso, os representantes também da Intentona Comunista. Então, o que aconteceu? Utilizando disso, desse subterfúgio, Getúlio Vargas decretou o Estado Novo em 1937, certo? Então, letra B. Deu para entender alguma dúvida aqui? De boa, né? Não, senhor. Ok, então vamos para a próxima. Quinta questão. Aqui. O movimento que atuou no processo de redemocratização do Brasil, desencadeado em 1945, com uma posição francamente favorável ao governante, que ocupava o poder no quadro nacional há mais de uma década, ficou conhecido como? Marcaram o que na quinta? C. Letra C. Isso aqui eu bati muito, mas botei um pontinho, não sei porquê. Letra C, né? Isso aqui eu bati muito na aula passada. Falei bastante sobre isso nessa quinta questão. E foi sobre o queremismo. Queremismo, queremos o mesmo. No caso, quem? Getúlio Vargas, que estava no poder. Até mesmo o PCB, a Internacional Comunista, falou que era para apoiar Getúlio Vargas. Carlos Prestes foi preso, era um preso político, e assim também deu seu apoio a Getúlio Vargas. Parece uma contradição, né? Pelo histórico do movimento em si, mas não é. Então, Os partidos na época eram o PCB, PSD, o PTB e a UDN, né, professor? isso, exatamente, os mais expressivos. Os outros partidos eram os regionais. Tinha o PSB também, mas esses eram os mais expressivos. Ok, então, quinta questão é o queremismo, pessoal. Letra C, beleza, acertaram. Aqui realmente é um movimento que queria ainda a continuidade de Getúlio Vargas no poder. E ele apoiava nos bastidores esse movimento, insuflava, porque na verdade o PTB junto com o PSD dava todo o apoio para Eurico Gaspar Dutra. Getúlio Vargas também era para dar o apoio a esse representante, só que ele não tinha fechado nada.
E como eu falei, ele ainda insuflava o queremismo. Ou seja, de maneira oficial ele falava, realmente é o nosso candidato. Mas nos bastidores, quero continuar no poder. Safado. Então, quinta questão, letra C. Sexta questão. Sobre as ideologias políticas presentes nos movimentos dos anos 1930 no Brasil, pode-se afirmar que, exceto, e aí, marcar o que nessa sexta? Exceto o que nessas ideologias de 1930? Letra C. Letra C, Luiz, letra C. E aí? Alguém mais? Alguém mais? Letra C. Fecharam, né? Letra C. Então vamos lá. Letra A. O comunismo propunha uma sociedade igualitária sem desigualdades sociais e econômicas. E aí? Aqui no caso é para marcar a errada, né? Realmente a letra A está correta. Inclusive, essa aula sobre comunismo, anarquismo, eu ministrei ontem. Claro que era uma aula referente para a turma da SPSEX, mas acaba também ajudando a responder essa questão. Realmente o comunismo propõe uma sociedade igualitária sem desigualdades sociais e econômicas. Letra B. O integralismo defendia um Estado forte, centralizador e exaltava o nacionalismo. Perfeito, pessoal. Lembre-se de Plínio Salgado. Ele defendia tudo isso. Deus, pátria, família. Sério, é manifesto ao quê? A carta que ele escreveu? Qual? Tá Plínio falando... Salgado é Olha, para falar a verdade, Plínio Salgado ele participava de uma corrente artística, que é a Escola da Anta. E dentro da Escola da Anta, eu não sei se está falando referente a isso, teve diversos manifestos da população. Teve também o Verde e Amarelo, que assim, esses manifestos eram uma forma de tentar conseguir o apoio da população para que apoiasse o movimento, certo? Então, não sim. teve somente um manifesto, assim como também a LN teve diversos manifestos à população, certo? E quando tem esses manifestos, a maioria das vezes são manifestações criticando o governo, criticando suas formas de política, economia, cultura, enfim. Eu não sei se está falando no manifesto em relação à cultura, certo? Mas tem vários. Então, letra Sim. C, né? Vocês marcaram. Letra C fala. A social-democracia prevê um Estado ditatorial. Eita, claro que não, pessoal. Social-democracia é o que nós vivemos hoje, praticamente. Nós temos muito dessa social-democracia. E o que é isso, professor? Alguns historiadores chamam de capitalismo humanizado. Outros historiadores falam que é um socialismo capitalista. Como assim? Pessoal, é uma forma de também assegurar dignidade à população, com direito, com acesso à educação, à saúde, à segurança pública, certo? São serviços ofertados. A social-democracia cresceu esse conceito com as teorias de Keynes. Pessoal, faltam 10 minutinhos aqui para acabar a nossa aula. Qualquer coisa eu repasso o gabarito dessas questões para vocês. Mas vamos lá. A social-democracia cresceu com as teorias de Keynes, o welfare state, o estado de bem-estar social, certo? Então, a social-democracia prevê um estado ditatorial? Nunca. Prevê a liberdade do indivíduo de se expressar, as liberdades individuais, não um estado ditatorial. Então, a letra C está errada. Ainda fala como soluções para as questões sociais. Não, nada disso. Então, letra C, errado. Letra D fala, o liberalismo defende a igualdade jurídica dos cidadãos e o capitalismo, como eu já havia abordado. Realmente correto. Sétima questão. O que vocês marcaram? É correto indicar como causas da Revolução Constitucionalista de 1932. Alguém mais? Alguém mais? Vamos lá, pessoal, rapidinho. Letra B. Letra A. Putz, tu marcou a letra B aqui, foi? Foi, né? Beleza. Então vamos lá. É correto indicar como causas da Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos lá. Sétimo. Letra A. Exigência de uma nova Constituição para o país
o fim do governo provisório e a oposição da oligarquia paulista à centralização política promovida por Vargas. Perfeito, pessoal. Nada errado aqui. Realmente, a elite paulista queria uma nova constituição, o fim do governo provisório de Getúlio Vargas, porque ele estava centralizando demais o poder, governando através de decretos-leis. Então, tinha a oposição da oligarquia paulista, que até o PD, Partido Democrático, que em 1930 tinha feito uma ruptura com o PRP, Partido Republicano Paulista, para apoiar a Aliança Liberal, ou seja, uma elite paulista apoiando a Aliança Liberal, se juntou em 1932, formando a FUP, Frente Única Paulista, para assim conseguir destituir Getúlio Vargas do poder. Mas não lograram êxito, não conseguiram destituí-lo. Mas Getúlio Vargas, mesmo assim, ainda não quis se indispor com a elite paulista, porque é um Estado economicamente rentável para o Brasil, estratégico. Então, se ele tinha colocado um interventor militar, por exemplo, ele colocou de início João de Barros Lins, depois colocou Pedro de Toledo e depois colocou Armando Salles. Certo? Então, aqui a letra A. Estão perguntando aqui, exigência de uma nova Constituição. Perfeito, pessoal. Porque em 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder, ele suspendeu a Constituição de 1891, porque tinha o voto aberto, dava margem para manipulação do sufrágio eleitoral. E, além disso, fechou todas as casas do Poder Legislativo, como o Congresso, Assembleias Estaduais, que eram as municipais. Então, já que não tem a Câmara, o Congresso, para aprovar as leis, ele estava governando através de decretos-leis, que é um poder atípico do Poder Executivo Federal. Alguma dúvida aqui? Alguma? Hein, pessoal? De boa, né? Tranquilo. Aí tem que lembrar também do MMDC também, que era Ah, sim. os Aí já é partidos uma que... questão mais Uhum. minuciosa, certo? Mas eu quero que entenda aqui, ó. Por exemplo, essa parte sobre as causas, certo? Aí, no caso, nós vamos ter uma das consequências também, e tivemos diversas mortes nessa Revolução Constitucionalista, e iniciou com o estopim das mortes desses garotos, Martins, Drauzio, Camargo, certo? Enfim, Biragaia. Oitava questão, o que vocês marcaram? Pois é, Ele B. mas é isso, é só prestar atenção direitinho aqui, não tem erro não. Eu, E aí? praticamente, eu fui logo no comando da questão, professor. Sem... Aqui, né? A oitava? Na oitava, Entre porque... esses meios de comunicação e propaganda, podemos destacar um novo meio que, em especial, permitiu as ideias econômicas. Não tem como não ir direto para o comum da questão. Assim, é porque o início está falando sobre o Estado Novo. Eita, isso aí. Quando trava aqui é horrível. Então, em 1939, o Estado Novo criou um departamento. Beleza, aqui Estado Novo. Agora sim, dá para entender. O que aconteceu? Qual foi o departamento? O DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda. Beleza. É porque o como da questão não fala sobre qual conjuntura. Então, Estado Novo. Estamos nos referindo para conseguir o quê? Atingir as classes médias urbanas. Qual foi o meio utilizado pelo Estado Novo para conseguir o apoio das classes médias urbanas? Pessoal, aqui é o seguinte, foi o rádio. E o rádio perdurou até o regime militar. Até hoje tem, mas eu estou dizendo assim, em relação a competir com a TV, por exemplo. Somente no regime militar é que nós vamos ter um grande acesso à televisão. Mas o rádio perdurou, passou pela era JK, era Vargas nem se fala, criaram inclusive uma programação de rádio, Hora do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil. Então, é a letra B, né? Sem dúvida. B. Ok. Nona questão. Período do governo Getúlio Vargas, 1927 a 1945, é conhecido na história do Brasil como Estado Novo, em que Marquei letra C. letra C, né, pessoal? Perfeito. Os partidos políticos foram fechados. Aqui é ditadura, que é normal, só associar com o regime militar. Vocês já ouviram muito as histórias sobre o regime militar. Então, fecharam os partidos políticos, certo? As bandeiras estaduais foram queimadas, ou seja, demonstrando assim a centralização.
Beleza? Colocando somente uma bandeira, que no caso, do Brasil, a bandeira nacional. 10ª questão, marcar o quê? Que letra D. Letra D. D também. Letra D. Ok. Certo. Então vamos lá. A crise da Bolsa de Nova York em 1929-30 refletiu-se nos Estados Unidos e em todo o mundo, com exceção dos países componentes da União da República Socialista Soviética. No Brasil, a consequência política foi. E aí? Marcaram letra D. Revolução de 30, né? Que derrubou a República Oligárquica. Perfeito, pessoal. Vocês sabem que nós temos, aqui eu já expliquei de maneira bastante didática, os fatores que possibilitaram Getúlio Vargas chegar ao poder, certo? Nós tivemos aí a crise interna e externa. A crise externa, qual foi? A superprodução do café, que assim acabou se refletindo na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e, consequentemente, os Estados Unidos entrando em crise, o maior parceiro do Brasil em termos de compra do café. Então, consequentemente, o Brasil também ficou muito mal economicamente. Isso teve todo um reflexo na política interna do Brasil, que os cafeicultores foram pedir apoio ao Washington Luiz, não apoiou, indicou, inclusive, Júlio Prestes para dar continuidade ao seu programa econômico, que era para indicar um mineiro devido ao pacto da política do café com leite. E aí formaram a Aliança Liberal. A Aliança Liberal perdeu a eleição para Júlio Prestes, mas devido a um fato que foi utilizado pelos da Aliança Liberal, o que aconteceu? Utilizaram a morte de João Pessoa para assim chegar ao poder, acusando o Partido Republicano Paulista. Então, 10ª questão, letra D. Revolução de 1930, que derrubou a República Oligárquica. Está perguntando as consequências políticas que aconteceu aqui no Brasil. 11. Marcar o quê? Letra C. Letra C. Certo. Letra C. 11, 11, 11. Quem mais? Quem mais? Alguém mais? A C mesmo. Letra C, né? Os votos feminino e secreto e direitos trabalhistas foram consagrados no Brasil pela Constituição de... Aqui, fácil, né, pessoal? Não é uma questão dessa, não. 1934. E se eu perguntar, quando as mulheres exerceram seu direito de voto? Qual a eleição? Foi um pouco antes, 32, foi? 1933, certo? Questão de prova também. 12ª. Marcar o quê? Segunda letra A. Letra A.